Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Voltamos ao nosso pão diário, o alimento diário, aquele que tem trazido sustento para nossas vidas, amém, irmãos? Por isso precisamos todos os dias meditar na palavra do Senhor, estarmos em oração, lendo a Bíblia, amém, irmãos? Porque é através dela que o Senhor Deus vai falar conosco, amém? E nessa noite nós vamos ministrar sobre oração, amém, irmãos? Sobre a oração. Nós vamos tentar entender a importância da oração na vida do crente, na vida daquele que tem buscado a presença do Senhor, viver a presença do Senhor, confiar no Senhor, ter esperança no Senhor, amém? E viver a vida que o Senhor assim Ele preparou para cada um de nós, amém, irmãos? Por isso nós vamos meditar hoje em Colossenses 4, a partir do versículo 2 até o versículo 6, amém, irmãos? Onde diz assim a bendita palavra de Deus: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Bendito seja o nome do Senhor, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, primeiramente, quando nós nos deparamos com a palavra oração, nós precisamos entender que trata-se da oratória. Amém, irmãos? Da oratória, é de falar com alguém, é de nos comunicarmos com alguém, de nos relacionarmos com alguém, amém? Então nós utilizamos a oratória, a oração, amém, irmãos? Ela contém verbos, contém adjetivos, substantivos, amém? Só que a oração ao qual nós estamos falando nessa noite é a forma como nós nos relacionamos agora com o nosso Deus, amém, irmãos? Com quem nós precisamos ter intimidades. Eu sempre tenho colocado que a intimidade com Deus, ela tem que chegar a um nível como se fosse esposa e o marido, amém, irmãos? Esposa e o marido é uma intimidade muito profunda, porque quando você vai se relacionar com Deus, há necessidade de que você traga a Deus a sua presença, de modo que você esteja vivendo ao lado de Deus, tendo entendimento que você está vivendo na presença de Deus e que você é um cidadão do seu reino, do reino dos céus, amém, irmãos? Então é preciso que nós estejamos, nos sintamos ao lado de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. É preciso trazer o Senhor Deus à existência. Muitos acham que Deus está nos céus. Amém? Não. Deus está aqui, conosco. Deus está em nós. Amém? Nós temos o Espírito de Deus em nós. Então é preciso que nós tragamos à existência o Espírito de Deus que está em nós. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos olhando, com aquilo que nós estamos falando, o que nós estamos nos dirigindo, a quem nós estamos nos dirigindo, a forma, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A oração é preciso que haja dedicação, irmãos. É preciso que haja dedicação quando você vai falar com Deus, quando você vai orar a Deus, quando você vai levar a Deus tudo aquilo que tem te trazido peso, tudo aquilo que tem te trazido preocupação, aflição. É preciso que haja uma dedicação, entrega. Amém, irmãos? É você separar verdadeiramente um tempo para você poder falar com Deus. Não pode ser de forma sem compromisso, não pode ser... Eu trouxe, a princípio, você trazer Deus à existência. Amém?
Você entendendo que Deus está aqui diante de você e você está se relacionando com Ele. Então não pode ser de qualquer forma. Amém, irmãos? Para isso, uma das coisas mais importantes é que no momento da sua oração, você tenha fé naquilo que você está levando ao conhecimento de Deus. Amém? Eu sempre tenho falado que Deus sabe de todas as suas necessidades, mas Ele sempre está te perguntando. É importante que você entenda. Ele vai dizer para você o que queres que te faça. Amém, irmãos? E quando você colocar diante do Senhor o que você quer que Ele faça por você, você já tem que estar crendo que Ele já está fazendo e a sua bênção já está sendo alcançada por você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que vai dizer que nós precisamos orar, mas velando nela com ação de graças. Ação de graças é você já agindo, tendo a certeza que você já recebeu a sua bênção em nome de Jesus. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo, nessa carta, ele vai dizer que nós precisamos, no caso, ele estava falando com o povo de Colosso. Povo de Colosso, orem também por nós, para que sejam aberta uma porta da palavra, para que eu possa ter firmeza quando eu falar de Deus, de Cristo, para aqueles que estão nos ouvindo. Amém, irmão? Então precisamos estar orando pela nossa liderança eclesiástica. Amém, irmãos? Precisamos. Temos os nossos pastores. Amém? As nossas lideranças. Precisamos estar orando, pedindo a Deus uma cobertura espiritual pelas nossas lideranças. Meus amados, o inimigo tem cirandado a todos sem exceção. Então nós, como líderes, nós somos carentes das orações dos irmãos. Amém? Assim como os irmãos pedem para si, traz os pedidos da sua parentela, de perto e de longe, para que nós estejamos intercedendo junto a Deus por eles, também precisamos também de cobertura espiritual. Amém, irmãos? Aleluias! É preciso que no momento em que nós estejamos orando, seja manifestado em nós o poder de Deus. Amém, irmãos? Que é o poder da confiança. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Há algo também que às vezes a gente ouve muito as pessoas falarem: mas fulano ora muito bem, eu não sei orar. Eu quero dizer para você nessa noite, orar é intimidade. Ninguém nasce aprendendo a orar. Ninguém nasce aprendendo a orar. Então, como eu falei, orar é relacionamento, é intimidade. Então, quanto mais você tem intimidade com o Senhor, quanto mais você fala com o Senhor, as coisas vão fluindo de forma mais livremente. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa que eu tenho aprendido é orar em ondas. Orar em ondas. Amém? Vamos supor, se eu quero orar por uma família, eu conheço um casal que está passando uma adversidade muito grande. Olha, então muito bem, então eu começo a orar quem? Pelo pai, pelo esposo, amém? Para que Deus possa trazer discernimento, sabedoria para a esposa, para que ela seja uma mulher ajudadora, amém? Pelos filhos, para que os filhos sejam obedientes, para que a família seja toda convertida ao Senhor. Dentro de cada coisa que eu falei aí, irmãos, você pode agora, olha, como é em ondas, você vai acrescentando, né? Fatos por fatos, que você identifica que é importante que aquela família ela seja alicerçada na palavra de Deus. Então você pode usar todos os argumentos falando com Deus sobre essa família. E o mais importante, tudo tem que ser fechado no nome santo de Jesus. Se não for assim, não alcança o céu, não sai do teto. Não sai do teto. O nome de Jesus é que abre o link entre o homem e Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. É necessário que nós andemos com sabedoria para com o que estão de fora, porque tem pessoas que não conhecem o Evangelho de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, andar com sabedoria é testemunhar daquilo que você tem ouvido da parte de Cristo Jesus, que é uma conduta diferenciada, amém? Uma postura diferenciada de um homem comum, de uma mulher comum.
Amém, irmãos? Então, quando você age, vive de forma diferenciada de uma mulher, ou de um homem comum, ou de um jovem comum, você está andando em sabedoria, porque você está andando através daquilo que você tem aprendido da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Remir o tempo. Remir o tempo é resgatar o tempo, utilizando o tempo com coisas verdadeiras, com coisas justas, com coisas concernentes ao reino. Amém? Não com besteiras, com brincadeiras, muitas brincadeiras que são brincadeiras sem graças. Amém? Às vezes brincadeiras que vai agredir ao próximo. Amém, irmãos? Então precisamos remir o tempo para você resgatar o tempo, você não utilizar o tempo que o Senhor Deus disponibilizou para você de formas fúteis, amém? Mas sim de forma que venha a edificar a vida do nosso próximo e a nossa vida como um todo, amém? Que a nossa palavra, aquilo que nós lançarmos, aquilo que nós falarmos, aquilo que nós nos direcionarmos a Deus, que seja sempre de forma agradável, não só a Deus, como também para o nosso próximo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos ser pessoas em que as pessoas que estão ao nosso lado, elas se sintam bem com a nossa presença. Tem pessoas, irmãos, que quando se fala de crente, não, aquele crente é muito enjoado, aquele crente ele não consegue falar, aquele crente ele é um crente abitolado, temos que ter uma mente aberta em Cristo Jesus. O que? Aprendendo a ouvir, irmãos. Nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca. Às vezes nós não damos nem oportunidade das pessoas expressarem o que elas estão pensando. E aí você termina não remindo o tempo, porque o tempo também ele consiste em ouvir o que as pessoas estão sentindo, o que elas estão pensando. Aí você, através do conhecimento da palavra, depois que você ouviu, aí você vem com a palavra de Deus derramando, amém? De forma, olha, equilibrada, amém? De modo equilibrada, de modo que as pessoas entendam que há um equilíbrio em nós. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A oração, irmãos, ela não pode ser como um interfone, que você pega um interfone, você fala com o interfone, acabou, você desconectou o interfone. Não pode ser como você... Imagina quando você está num hotel, e você pede serviço de quarto de um hotel. Não, eu quero que traga um refrigerante, eu quero que traga uma bebida. Meu irmão, uma oração, falar com Deus não é assim. Falar com Deus tem que ser, amados irmãos, você tem que disponibilizar tempo. Amém? Você tem que entender que você vai falar com a sua base, que é o quê? É os céus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então tem que haver o quê? Dedicação, entrega. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então não pode ser algo, né? Tipo fast food. Eu já falei tudo que preciso. Não. Você vai falar com o Senhor Deus. Você vai gerar uma intimidade com o Senhor Deus. Você vai trazer Deus à existência como Ele estivesse aqui do seu lado. Amém? Como uma pessoa que você muito ama, né? Sua filha, seu marido, sua esposa. E começar a se relacionar. E não é só pedir. É pedir e entregar e esperar e com ação de graças, confiante da resposta de suas petições. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, por esta noite, ó Deus, uma noite de palavra, uma noite em que nós estamos aprendendo, Deus, a nos relacionar contigo, ó Deus, confiar em Ti, ó Deus, sabendo que o Senhor nos trará a resposta às quais precisamos. O Senhor já conhece as nossas necessidades, ó Deus. Agora, Deus, ensina-nos, ó Deus, a termos intimidade contigo, ó Deus. A sermos, ó Deus, perseverantes em oração, ó Deus. Senhor Deus, quando nós estivermos, ó Deus, conversando
conversando com o nosso próximo, ó Deus, que nós nos dediquemos, ó Deus, tempo, ó Deus, assim como quando estivermos falando contigo, ó Deus, que nós nos dediquemos, ó Deus, num tempo para nos relacionar contigo, ó Deus, que nós aprendamos, ó Deus, a ouvir, ó Deus, não só falar, ó Deus, mas também ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco, ó Deus, assim como o nosso próximo, ó Deus, quando vier falar conosco, trazendo as suas necessidades, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a sermos melhores, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Está feito. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor.